Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 11 de março. O Santo Evangelho que a liturgia nos oferece é de Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 23. Quem não está comigo está contra mim. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízos. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, os seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje é um convite a uma decisão radical e profunda por Jesus Cristo. Há uma opção por Ele e pelo reino de Deus. Fundamentalmente, é isso que o texto quer nos dizer. Para chegar a esse ponto, Jesus começa narrando um exorcismo que ele fez. Ele expulsou um demônio mudo. E a expulsão deste demônio mudo, este exorcismo, é a ocasião para a admiração da parte das multidões. Era essa a compreensão de Israel no tempo de Jesus. O rapaz, a pessoa, era muda, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus expulsa o demônio da mudez e aquela pessoa passa a falar. É um homem, não se sabe a idade, mas se diz que era o mudo.
o mudo começou a falar. Era essa a compreensão. Esse espírito de mudez nega exatamente uma característica fundamental da pessoa humana, que é a capacidade de interlocução, a capacidade de comunicação. Hoje, graças a Deus, desenvolveram-se técnicas, uma verdadeira língua nova, para que haja a comunicação de pessoas que são surdas e mudas. O sistema da linguagem brasileira de sinais serve bastante e é fundamental para melhorar a comunicação destas pessoas. No tempo de Jesus, não havia tanta facilidade e não se conhecia esta verdadeira língua, uma língua de sinais que possibilita a comunicação dos surdos mudos. A explicação, portanto, era esta: a mudez é atribuída a um espírito impuro. Jesus liberta aquela pessoa, faz um exorcismo público e aí começa uma reflexão sobre a origem desse poder, a origem dessa autoridade de Jesus. Os versículos 17 até 23 nos ajudam a compreender onde está a origem do poder e da autoridade de Jesus. Alguns, então, atribuem o poder de Jesus para expulsar demônios ao próprio demônio, a Beelzebu, o príncipe dos demônios. Ora, obviamente, do ponto de vista lógico, essa é uma argumentação absolutamente insustentável. É por isso que Jesus faz uma argumentação muito simples. Parte da imagem de um reino dividido. Se Satanás está lutando contra Satanás, o reino de Satanás está dividido e ele mesmo chegará à sua derrota, à sua derrocada final. Portanto, não pode se sustentar essa argumentação que é pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, que Jesus expulsa demônios. O segundo argumento de Jesus é engraçado. Eu expulso demônios, mas há também dentro do judaísmo profetas, outras pessoas que fazem exorcismos. O exorcismo, a expulsão de um espírito impuro, não é uma característica somente de Jesus. No judaísmo havia outros exorcistas. Quantos exorcismos foram feitos, tanto em templos da Grécia, de outras regiões do mundo conhecido da época, ou dentro do próprio judaísmo. Jesus então diz: eu expulso demônios pelo poder de Deus, mas vocês dizem que é por Beelzebu. Ora, se eu expulso os demônios por Beelzebu, os vossos filhos os expulsam por meio de quem? Mais uma vez, Jesus os deixa numa situação desconfortável. É aquilo que nós chamamos popularmente de sinuca de bico. Não há saída lógica para a argumentação deles. Depois, Jesus passa para um outro tipo de argumentação. A argumentação a partir daquela ideia bonita
que o próprio João Batista já disse. João Batista chama Jesus de aquele que é o mais forte. Jesus é mais forte do que eu, diz João Batista. Ora, Jesus é o mais forte, é por isso que ele pode desalojar aquele que é forte. Isto é, Satanás é forte. Satanás tem poder. Ele se apossa da casa, está bem armado, se apossou da casa, ele possui os bens que ele tomou como despojos, mas aparece alguém que é mais forte do que ele. Jesus então utiliza essa imagem para dizer: este homem mais forte do que Satanás, ele arranca a sua armadura. E não somente, ele toma posse dos despojos da batalha, ele toma posse do botim. Quando alguém vencia uma batalha, se apossava dos despojos, tomava posse daquilo que pertencia ao vencido, sejam riquezas, espadas, os bens materiais em geral. O texto é muito bonito porque está querendo exatamente nos dizer que Jesus toma posse novamente daquilo que Satanás havia roubado. E o que Satanás havia roubado, principalmente? A liberdade dos filhos e filhas de Deus. Quando alguém é possuído pelo poder maléfico, a sua liberdade, a sua consciência, a inteireza do seu ser é roubada. Ela é dominada por esta força exterior. Assim, Jesus é o mais forte, é aquele que rompe a armadura de Satanás e se apossa novamente daquilo que Satanás havia roubado. Jesus toma posse de nós. Jesus toma posse da igreja, porque ele é o mais forte. Ele nos liberta, ele nos salva, ele nos devolve a vida em plenitude. Assim, reencontramos a dignidade de pessoas salvas e libertas. Diante deste exorcismo e de todas estas reflexões que Jesus faz, temos somente duas opções: ou permanecer com Jesus ou estar contra ele. Quem não está comigo está contra mim. O texto de hoje, fundamentalmente, é para nos forçar a uma decisão existencial por Cristo Jesus. Decidirmos e orientarmos a nossa vida para Cristo, porque ele vence o poder maléfico, nos salva, nos liberta e nos dá novamente a dignidade de filhos e filhas de Deus. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Optemos por Cristo, optemos pela vida, optemos pelo Evangelho que nos salva, nos liberta e nos faz criaturas novas. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.